Esse episódio é um oferecimento Devir. E aqui temos o Carcassonne Amazonas. Então essa é da série de jogos do Carcassonne Around the World. Em volta do mundo, né, pelo mundo. E aí eles vão reimplementando as regras do Carcassonne em ambientações conhecidas pelo mundo, né? E aqui, legal, estamos no Amazonas. Só que não é só uma reimplementação, tipo, sem nenhuma mudança de regras. Existem mudanças de regras e que combinam tematicamente com o Rio Amazonas. Temos aqui, eu estava muito interessado por esse jogo, pelo Amazonas. Tem um lançamento aí também que teve, mais recente que teve foi o Carcassonne Caçadores e Coletores, muito legal, com um negócio pré-história. Mas olhando os conceitos do Caçadores e Coletores, ele tem essa, até mesmo lembra as pecinhas do Amazonas também. Então aqui ó, temos a floresta bem verde, né, galera? Aqui é a sequência que a gente vai fazendo. Então temos os tiles, colocação de tiles, clássico, colocação de tiles, o C do Carcassonne. Aí vocês podem perceber que nesses tiles tem animais que ajudam na pontuação. Essas jangadas é que no centro do jogo tem um rio e nós temos os barquinhos que vão avançando, né? Então também é uma parte de pontuação. Os castelos são representados agora por aldeias e os rios é como se fossem as estradas dos ladrões, né? E essas frutas aqui aumentam a pontuação. Você ganha mais pontos. Da mesma forma com os animais. Aqui está o rio principal. E aí tem, ó, para 4 a 5 jogadores você usa esse lado. Para 2 a 3 jogadores você usa esse lado. Material, componentes estão ótimos. Eu nem comentei sobre o salada de pontos, mas está ótimo do salada também. Aqui, ó, bem bonito, bem temático. Ó, o visual completo, ó, para a gente ter uma ideia de como é. E aqui a pontuação de 0 a 49. E aí você vai dando a volta quando vai fazendo mais pontos. Como a gente conhece da Devi, o melhor de manuais. Português, provavelmente espanhol. Bem bonito o insert. Temos aqui as pecinhas de madeira, Carcassonne. Então, provavelmente os tiles aqui, essas pecinhas aqui desse lado. Aparentemente não tem nada aqui dentro. E agora eles vêm, ó, com cabanazinhas. Que essas cabanas, se eu me lembro bem, são as representações dos fazendeiros. Que aí você vai pegando a região, que quanto mais animais, mais pontos você faz, só que você só descobre no final, porque aí você vai ver quem é que tem o controle daquela área, né? E aqui estão as jangadinhas que a gente vai avançando no meio do jogo. Eu vou dar uma ajeitada aqui na mesa para vocês verem como é que fica na mesa, com essa visão geral. Então, como o Carcassonne normal, vai ter os tiles disponíveis aqui para eles pegarem um de cada vez e posicionar o tile e aí decidir se vai colocar seus seguidores ou não. Tem uma versão para 4 a 5, né? E aí fica aqui na pontuação. E esses tiles duplos do Rio Amazonas ficam aqui do lado, porque quando aparecer o tile do Rio Amazonas com exclamação, você tem que colocar esse tile duplo. Esse aqui é só no final do jogo, para a pontuação de quem ficou na frente. E aí os jogadores, cada um deles tem dois acampamentos, para colocar como se fossem fazendeiros. Aí nesse caso é mais controlado, né, a quantidade de fazendeiros que você coloca. E aí você vai avançando aqui no rio para cá. O posicionamento dos tiles é limitado para essas áreas ao redor, não pode avançar mais para baixo até ter novas partes do rio, né, Amazonas. Então o jogador vai, pega uma cartelinha, ele vê aqui, ó, o rio, animal e a jangada. Então ele faz assim, ele coloca aqui, vou colocar aqui.
E aí ele coloca um seguidor aqui. Esse aqui é como se fosse os ladrões. Você tem o riozinho, você coloca aqui. Quando você coloca um seguidor no rio onde tem um símbolo da jangada, você avança em sua jangada. E aí é a vez do outro jogador. Outro jogador vê outra jogada aqui. Ele não pode, seguindo aquelas regras do ladrão, ele não pode colocar. Na verdade, ele pode. Só que aí ele não vai poder colocar o seguidor. E como ele está colocando um símbolo de jangada no rio, onde já tem um seguidor do vermelho, o seguidor do vermelho avançaria em 1. Só que o azul não vai fazer isso, então ele vai colocar aqui. Se vocês podem ver mais de perto, temos animais aqui. Então, se ele colocar aqui e ele botar o acampamento dele, ele está garantindo 2 pontos, porque no final do jogo você vai ver como os fazendeiros, quem é que controla uma região. Quem controlar uma região vai ganhar pontos com aquele acampamento pela quantidade de animais que tem naquela região toda que ele controla. Agora vamos para o amarelo. O amarelo vai se aproveitar disso aqui e vai pedir, mas ele não pode, ó. Por mais que ele colocasse aqui, não pode por causa das aldeias. E veja que ele, essa pedra aqui, ela já fecha esse rio, né? Então o vermelho pontuaria por isso. E aí, ó, o amarelo coloca aqui. Vai dar 2 pontos pro vermelho, porque fechou. Então o vermelho anda 2. E aí, imediatamente, o vermelho retira o seguidor do local que botou e volta para lá. E aí o amarelo vai decidir o que é que ele vai fazer com esse rio e esse lugar que ele botou. Ele gostou de 2 animais aqui, ele não vai botar acampamento. O que é que ele vai fazer? Quando você não coloca nenhum seguidor, você avança em 1, sua jangada. Agora é a vez do preto. Ele pega aqui, mais um rio. E aqui temos a borboletinha. Então ele vai colocar aqui. Vai colocar um seguidor aqui. E vai mover em 1 a jangada dele. Olha só que lindo. Agora é a vez do verde. E ele pega um monte de gente. E aí veja aqui, ó, que essa frutinha pro rio, quando a pessoa for marcar os pontos pelo rio, se tiver um seguidor lá, vai ganhar 1 ponto extra pelas frutas que tem naquele rio. Ele olha assim, temos muitas pessoas. Eu vou dar esse ponto extra pro preto. Vou dar esse ponto extra pro preto. Só que aí eu vou colocar meu acampamento aqui, ó. Então, quando ele for fechar essa área, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Ele não pode botar mais para baixo porque até agora o rio não cresceu. E aí vai jogando o jogo, turnos e puxando suas carteirinhas, né? Seus tilezinhos. Aí amarelo, pronto. O amarelo saiu o Rio Amazonas. E aí essa cartela do Rio Amazonas obrigatoriamente tem que ser colocada aqui. E aí você tem um sentido, né? Pode ser tanto assim como assim. E você pode colocar uma peça sua no local. Então o que acontece? Ele vai colocar aqui. Tem um riozinho aqui que você pode botar para jangada. Você pode botar nas margens do lugar, né? E aí o amarelo, né? O amarelo ele vai. Esse aqui é tudo. Ah, não, peraí. O amarelo vai fazer assim, ó. Senão estaria dando 2 bichinhos pro verde. Então o amarelo ele vai querer ganhar pontos. Por quê? Já vou explicar para vocês. Então o amarelo ele coloca aqui nessa estradinha para começar e avança em 1 a jangadinha dele. E toda vez quando você coloca o tile do Rio Amazonas, você tem que colocar aqui e acontece a pontuação do Rio Amazonas. E aí a gente vê quem está em primeiro lugar. Atualmente, quem está em primeiro lugar é o vermelho e o amarelo, porque a pontuação só acontece após a colocação do tile e a resolução do jogador, né, quando ele for colocar.
Então, quem está em primeiro lugar vai ganhar a soma dos pontos dos caimãs e das piranhas que tem lá. Então, 3 pontos. Então, vão ser 3 pontos para o vermelho. 1, 2, 3. E 3 pontos para o amarelo. E aí, quem está em segundo ganha os pontos igual a quantidade de piranhas naquele rio que foi colocado, né? Recém-colocado. Então, no caso, 2. 1, 2. Quem não ganhou ponto, avança em um seu barquinho. E aí continua o jogo. A aldeia, finalmente. Olha aqui, gente, como é que funciona a aldeia. Ele vai procurar uma aldeia que seja possível, só que não tem. Porque aqui as aldeias são só essas e essas aqui. Aqui temos um riozinho. E esse cara vai pra onde? Não tem nenhum lugar para eu colocar. Então, ó, ele vai colocar aqui, ó. Para não ter problema de ser fechado, ele vai colocar essa aldeia aqui e vai colocar um seguidor dentro dessa aldeia. As aldeias elas pontuam da seguinte forma: 2 pontos quando fechar, 2 pontos para cada tile que tem a aldeia, mais 1 ponto para cada frutinha dentro da aldeia. Mesma coisa dos castelos, se tiver mais de uma pessoa lá dentro, quem tiver mais recebe os pontos, se der empate os dois recebem os pontos totais. Aí vamos pro verde, aí ele pega um Rio Amazonas com exclamação. Tem que ser aqui, só que aí ele vai decidir em que posicionamento ele vai colocar. Provavelmente assim. Olha aqui. Só que aí, quando ele coloca, ele vai colocar a exclamação e aí vai decidir entre as 4 cartelas, os 4 tiles duplos, qual ele vai colocar. Dependendo de onde ele está, né? Ele está em último, ele não quer lá muitos pontos para quem está em primeiro, o vermelho e o preto. Temos opções de poucos pontos? Temos opção de pouco ponto para quem está em segundo. É uma possibilidade. Exatamente. Coloca aqui e ele ainda pode botar o seguidor dele, né? Só vai poder botar um seguidor ou acampamento na cartela dupla, não nessa aqui. Então ele vai ter que colocar... Ele vai ter não, mas ele gostaria muito de colocar em algum canto. Aqui ó, 3 animais. Que esse aqui se estende pela mesa, o pessoal das regras, né? Nas regras diz que o mapa do Amazonas se estende e vai se estender pelo menos a 1 metro de tamanho, né? Então você vai saber que vai descendo, né? Todo mundo está descendo para foz do Amazonas, né? Ele vai de aldeia. E aí, a pontuação, aí a gente vê, ó. Quem está em primeiro é o vermelho e o preto. Ambos recebem 5 pontos, porque são 4 caimãs e uma piranha. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Quem está em segundo é o amarelo, então ele recebe 1 pontinho só, porque só tem uma piranha. Foi o que o verde tentou fazer, né? Para não ficar muito distante. E ele e o azul avançam com as jangadas. O que dá para mostrar bem que a gente não pode negligenciar os avanços da jangada também enquanto você está fazendo seu jogo, né? E o jogo continua, o pessoal avançando as jangadas, botando tile, ganhando ponto ou não, recuperando seguidor ou não, deixando seus acampamentos, só 2, né? Para onde eles querem aumentar, onde tem muitos bichos, né? E aí o jogo termina quando todos os tiles forem posicionados. Depois de todos os tiles serem posicionados, você chega no final do Rio Amazonas. Aí, por exemplo, se eu só eliminar isso aqui, com certeza não é desse jeito, gente. Mas ó, quando chega no final, você encosta esse tile aqui, baseado na quantidade de jogadores, né? 4 a 5 e 2 a 3. E aí você encosta aqui, pá, e aí vê quem ficou em primeiro. Se tiver empate, aí bota assim, assim.
Esses dois ganham 7 pontos e esses 3 empataram em segundo. Mas se vamos dizer que esses dois ficaram em segundo e esse aqui ficou em outro. Então nessa pontuação, o vermelho e o preto ganham 7 pontos, amarelo e verde 4 pontos e o azul 1 ponto. Você soma a quantidade de pontos dos acampamentos, quem está dominando a área ganha aquela quantidade de pontos de animais. Se der empate de quantidade de acampamentos, você você ganha aquela quantidade total, os dois, né? Os locais que você não pontuou por completo, aldeias, 1 ponto para cada espaço de aldeia, mais a fruta. Mesma coisa, estradinha, 1 ponto para cada tile de estrada que você tem, mais 1 ponto pelas frutas. Pronto, aí vai removendo o pessoal dos rios e das aldeias, conta os acampamentos, quem tem, e aí você vê quem venceu o jogo. Para quem conhece já Carcassonne, o Carcassonne Amazonas pega bastante das regras, né? Mas implementa a temática do Rio Amazonas e coloca essa corrida de jangada, né? Até o final, né? Da foz do rio. Para os brasileiros é muito bacana ver essa versão por aí. E eles comentam também que optaram pelo Rio Amazonas ser um pouquinho mais reto, porque eles sabem que são cheios de elementos sinuosos, né? Preferiram algo mais retinho para ajudar nas mecânicas do jogo. E muito bacana a DV ter trazido para cá. Tinha que trazer, né? Tinha que trazer, porque é Amazonas. E aí tá Carcassonne Amazonas, lançado pela Devi. Muito legal o visual, componentes muito bons e realmente o visual é muito lindo de se ver. E o jogo traz algo diferente, assim, apesar de manter as mecânicas, sem identificar e até mesmo se confundir, ladrão, estrada, alguma coisa assim. Mas esses elementos diferenciados dos animais, da jangada, você se preocupar com a jangada para poder descer o rio, é muito legal também. Então, pessoal, fala aí nos comentários se vocês querem ver um vídeo de gameplay para entender como funciona durante uma partida. E se esse overview não foi o suficiente, se vocês querem ver um vídeo de regras também um pouquinho mais organizadozinho, tá bom? Mas, muito legal. Parabéns, Devi, por ter trazido Carcassonne Amazonas. Eu tô tentando pegar a caixa, não consigo. Pronto, consegui. Muito legal, Carcassonne Amazonas. Essa jangadinha e esse jeito diferente, um pouquinho diferente de jogar o Carcassonne normal. Muito bacana. Então, pessoal, clique em gostei, compartilhe com seus amigos. Na descrição do vídeo você pode encontrar links que ajudam o canal a crescer, tá bom? Tchau!